graça e a paz, queridos. Saudade de vocês. Estou eu novamente. Esse é o meu segundo vídeo no YouTube. E eu quero ser mais frequente, ter mais vídeos. Mas agora demorei um certo tempo para fazer esse segundo vídeo. Estou fazendo hoje. E eu gostaria que, se você gostasse dessa palavra, recebesse essa palavra no seu coração, fosse edificado com essa palavra que eu vou ministrar agora, que eu vou compartilhar, que você desse seu like e pudesse também compartilhar esta palavra, este vídeo, e se inscreva neste canal. Eu conto com isso. E, amados, a palavra que eu trouxe, o título é: o espírito da fé é crer e falar. Você sabia que a fé tem uma voz? Eu levei muito tempo, amados, para aprender como a fé operava. Porque a gente ouve a palavra fé e a gente fica pensando: será que eu tenho fé? Eu sei que muitas pessoas já respondem imediatamente: eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé. Mas quando você entende a amplidão dessa pequena palavra que tem 2 letras, quando você entende o alcance dessa palavra fé, o que ela significa, você realmente deve ficar pensativo. Será que eu tenho fé? E eu quero dizer a você, queridos, que todos nós recebemos de Deus uma medida de fé. Porém, esta fé, ela deve ser desenvolvida, ela tem que ser uma fé crescente, uma fé que realmente tem ações correspondentes. E outra coisa que é importante, queridos, é nós sabermos, nós discernirmos entre o que é fé e crença. Porque existe diferença entre fé e crença. E a verdadeira fé, queridos, ela tem que ter como base a palavra de Deus, isto é, a Bíblia. Pois a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a vontade de Deus para as nossas vidas está ali inserida na Bíblia. Então, amados, se a sua fé está firmada na palavra de Deus, isto realmente é fé. Porque lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, isto é, a Bíblia. Então, queridos, havendo uma oportunidade, nós podemos explicar a diferença entre fé e crença. Mas hoje eu quero falar sobre a verdadeira fé. Eu havia pedido algo ao Senhor. Eu queria dar continuidade ao meu ministério, porque eu tenho um ministério. Eu sou uma pregadora da palavra. E eu não queria parar com esse ministério. Eu tenho essa palavra no meu coração. Então eu tenho algo a dizer para pessoas. E eu não queria parar por causa dessa pandemia. E devido à minha idade, eu já não tenho acesso a tantos lugares. Aí eu orei ao Senhor. E eu pedi, eu perguntei: o que eu faço?
E amados, quando eu perguntei para o Senhor, o Espírito de Deus, Ele colocou bem claro no meu coração. Tu tens a minha palavra no teu coração. E eu quero que tu ensines os meus filhos a viverem em fé e a falarem em fé. E lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, diz assim, também foi o apóstolo Paulo que escreveu essa palavra. E ele começa com uma perguntinha que diz assim, mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O apóstolo Paulo pregava esta palavra, a palavra da fé. Ele falava em fé, ele vivia em fé. E o que é, amados, falar em fé? Não é falar sobre fé, é falar em fé. É quando nós falamos segundo o que Deus diz na sua palavra. Esta é a palavra da fé, a palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. E o espírito da fé é crer e falar. Isto é, crer e verbalizar a palavra da fé, a palavra de Deus. E houve um momento, amados, em que eu compreendi que tudo o que nós falamos opera na lei deste sistema em que nós vivemos. Tudo que nós verbalizamos, toda palavra que nós lançamos, ela vai operar na lei desse sistema em que nós vivemos. E eu compreendi também, queridos, pelo Espírito Santo, por inspiração do Espírito Santo, que a palavra da fé, ela é uma semente poderosa. E esta palavra da fé, esta semente, ela está no meu coração. Então eu tenho algo a dizer. E se você puder anotar, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 13, diz assim, ora, temos o mesmo espírito da fé, conforme está escrito. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Este é o versículo todo. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Por que o apóstolo Paulo diz também? Porque o rei Davi, lá no Salmo 116, também disse isto. E o apóstolo Pedro também. Então já estava escrito. Então o apóstolo Paulo repetiu. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Sim, amados. Quando nós falamos o que está em concordância com a palavra de Deus, quando nós falamos favoravelmente do que está escrito na palavra de Deus, o Espírito Santo entra em ação, curando, salvando, libertando, porque esta palavra ela é dada à vida pelo Espírito Santo. Então, amados, é crendo, é vivendo e é falando a palavra da fé, que se traz cura para os quebrantados de coração, libertação aos oprimidos, e que se anuncia a respeito da salvação. É crendo com o coração e falando com a nossa boca e vivendo na nossa vida.
É assim que a lei da fé opera. E eu quero dizer a você algo que faz parte da minha vida. Eu quero dizer a você que viver por vista, olhando circunstâncias, limita, atrofia e até mesmo impede a nossa visão espiritual. Limita, atrofia e impede a nossa visão espiritual. Quando nós só olhamos por vista, vivemos pelas circunstâncias, por aquilo que se vê. E eu quero que você memorize esse versículo também em Hebreus 11:3. Depois, se você puder, confira na sua Bíblia. Hebreus 11:3. Esta palavra, amados, foi como um raio no meu coração, muito maravilhosa. Olha só, eu nunca tinha prestado tanta atenção nessa palavra, mas ali diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mas sabe o que Deus mostrou para mim? Algo muito maravilhoso. Essa primeira palavrinha assim, ó. Pela fé entendemos. Quando essa palavra entrou no meu coração, quebrou coisas que eu tinha guardado. Pela fé entendemos. Observe, queridos, que não está escrito que pelo entendimento cremos. É pela fé que entendemos, não pelo entendimento que cremos. Eu achei muito interessante, amados, porque às vezes você fala com pessoas que pensam assim, não, primeiro eu quero entender, aí eu vou ver se eu vou querer crer. Mas, amados, quando eu li que pela fé entendemos, eu entendi realmente que quando eu tenho propósito de fé, quando eu abro meu coração em fé, eu vou entender, vai ser revelado. Quando eu quando eu me desarmo, quando eu me desarmo da minha intelectualidade e decido crer, eu vou receber revelação. Deus vai me mostrar e eu vou entender, porque é pela fé que entendemos e não pelo entendimento que cremos. Isso foi muito maravilhoso, foi uma revelação na minha vida. Amados, e eu me lembrei, quando eu li essa palavra, pela fé entendemos, eu me lembrei também daquilo que Jesus havia falado para Marta por ocasião da ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha morrido, fazia 4 dias que estava lá no túmulo, e chegou Jesus na cidade, e Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, estavam desesperadas, chorosas, porque já tinha sido enterrado fazia 4 dias. E que Jesus mandou abrir o túmulo. E que Marta disse, Senhor, já fazem 4 dias que ele está enterrado. Queridos, eu me lembrei da palavra que está em João 11:40, quando Jesus olhou para Marta e disse assim, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Como se ele dissesse, Marta, eu já não te falei que se tu crer, tu vai ver a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Entenda, amados, que não está escrito assim, ó, se tu veres, tu crerás na glória de Deus. Não, não é ver para crer, é crer para ver. Pela fé, entendemos, e não pelo entendimento cremos. Ai,
queridos, isso foi muito maravilhoso para mim. E querem saber, meus queridos, eu tenho entendido que a melhor maneira de viver aqui nesta terra é viver em fé. E eu quero viver os dias que o Senhor ainda me conceder nessa terra. Eu quero viver ministrando esta palavra da fé. Pois nós temos, amados, eu tenho entendido também, pelo que está escrito lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque está escrito lá assim, ó, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador, quer dizer, Ele é aquele que presenteia, Ele é o presenteador daqueles que buscam a Deus. Então, é pela fé que nós vivemos em amor, é pela fé que nós temos saúde divina, é pela fé que se recebe sabedoria, é pela fé que nós temos alegria. Porque todas essas coisas, elas se concretizam nas nossas vidas a partir da fé naquilo que Deus diz e que está na sua palavra, na Bíblia. Queridos, e pela minha linguagem, as pessoas podem ver, pela minha linguagem, as pessoas vão perceber como é que é o meu coração, como é o meu interior. Porque quando uma pessoa recebe o Senhor Jesus, e quando ela recebe a palavra da fé, quando ela crê, quando ela abre o seu coração para receber a palavra de Deus, a sua linguagem, a partir dali, começa a ser a linguagem da fé, que é a linguagem da palavra. E se eu não estou confessando, se eu não estou professando a palavra de Deus, se eu não estou firmada nessa palavra, então a minha fé não está funcionando. Pois de onde eu vou receber fé, se não for pela palavra de Deus? É pela palavra de Deus que eu vou receber fé. Então, amados, fé, ela é gerada dentro de nós, no nosso coração, pela palavra de Deus. Então, fé, ela está no meu coração e ela sai pela minha boca. Essa é a lei da fé. Aquilo que eu creio e vivo, eu vou falar. E se a palavra de Deus fala de vida abundante, eu não posso viver falando sobre miséria e escassez. Porque a palavra de Deus fala em suprimento. Então miséria não pode sair da minha boca. Porque a palavra de Deus diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Isso é professar a fé. Se a palavra de Deus fala em perdão, eu não posso viver verbalizando acusação. Se a palavra de Deus fala em vitória, e se eu creio nesta palavra, então eu não vou viver confessando derrota, mas eu vou dizer, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Por isso, amados, que o cristão que não usa a linguagem da fé, ele não tem diferença do que não é cristão. Nós temos que usar essa palavra da fé. Mas por quê? Porque quando nós usamos a linguagem da fé que está na palavra, nós agradamos a Deus. Porque a palavra da fé,
ela honra o nosso Deus. A palavra da fé glorifica o nome do nosso Deus. E daí eu posso descansar, porque o Senhor vai honrar a nossa fé, porque nós cremos na palavra e pela fé na palavra nós ativamos o poder de Deus que está liberado e disponível para o povo de Deus. Porque fé é a certeza daquilo que Deus diz, e se Ele disse é isso e pronto. E se eu estou em dúvida, então eu não estou em fé. Porque a palavra do Senhor e a fé, elas andam juntinhas. É assim que funciona. Por isso, nesta live, queridos, eu quero deixar você animado. Eu quero animar você a se mover em fé, a falar em fé e a vibrar com a palavra de Deus e com as suas promessas. E eu quero fazer um desafio a você. Vamos mudar a nossa linguagem? Vamos mudar a nossa linguagem. Faça essa experiência. Mude a sua linguagem. A fé tem uma linguagem. A fé, eu disse no início, você sabia que a fé tem uma voz? Deus criou todas as coisas falando. Amados, a fé é dinâmica, isto é, carregada de poder. A fé não é telepática, não é só pensamento positivo. Vai muito além. A fé é dinâmica. A fé tem uma voz. E a igreja do Senhor, ela tem uma palavra. A igreja do Senhor tem uma linguagem, a linguagem da fé. Ora, temos o mesmo espírito da fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Comece hoje. Aliás, comece agora, queridos, a falar com sabedoria. Não se deixe mais levar pelo espírito de murmuração, de incredulidade, de desânimo. Não, mas confesse as promessas da palavra de Deus que estão na Bíblia. Eu até vou te fazer uma sugestão. Tem um versículo aqui, Salmo 9, versículo 10, que diz assim: em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Na sua casa deve ter uma Bíblia. Escreva isso, Salmo 9, versículo 10. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Imagina se você põe esse versículo lá na porta do seu banheiro, durante uma semana, na porta da geladeira, ou na porta do roupeiro, do seu quarto. Quando você passar ali, em ti confiam os que te conhecem, os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas os que te buscam. Seja alimentado com essa palavra. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, Pai. Feche seus olhos agora e faça assim, ó, para receber. De alguém que crê, que confia, precisa. Eu preciso. Ô Senhor, em ti confiam os que conhecem o teu nome. Nós confiamos, porque conhecemos a você, que és o Deus galardoador,
o Deus presenteador, o Deus que falou essa palavra, o Deus abençoador. Oh Pai, em nome de Jesus, entra nesse lar e abençoa este lar. Você, Senhor, pode fazer tantas coisas que às vezes as pessoas pensam, será que vai vir algo? Quando será? Onde está a solução? Nós sabemos, Senhor, que aquilo, Senhor, que quando nós professamos a Tua palavra, ela entra, ela sai da nossa boca, entra no nosso ouvido, desce para o nosso coração e nós nos enchemos de ânimo e de alegria em Ti. Em nome de Jesus, receba, amado, essa palavra. Em nome de Jesus, seja abençoado. Não esqueça de dar o seu ok ali, se inscrever, compartilhar. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, Deus abençoe você ricamente. Amém, Jesus.